Quem tiver aqui, paciência. Então, queridos do meu coração, vamos nós. Hoje a gente vai trabalhar funções. Acho que a gente tinha visto funções lá no passado, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de ver funções novamente. Então, vamos lá. Então, vocês criem aí um arquivo novo ou abram uma atividade antiga para a gente poder trabalhar juntinhas, tá? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão testando daí. Deixa eu botar aqui o meu colorido. Acho que dá para melhorar um pouquinho esse. Pronto, agora acho que deu. Tá? Então vamos lá. Número 1. Até hoje, nas nossas vidas, a gente teve que fazer o código todo num fluxo só. A gente tinha um if para controlar para um lado, um else para controlar do outro. Agora nós vamos criar funções. A gente já tinha feito lá no passado, mas a gente vai fazer de novo. Que são empacotadores de raciocínio. Então, vamos ver um exemplo de exercício. Então, alguma das questões que vocês fizeram ultimamente, digam aí, para eu usar como exemplo. Quais foram as últimas atividades que vocês fizeram? Sim, a do Dindim, né? Para saber qual era. Ah, mas a do Dindim foi da outra turma, não foi da turma de vocês. Da turma de vocês era o quê? A das patas. Das? Ah, sim, das patas. Tá. Vocês lembram, mas a das patas também que tem um laço no meio. Vamos pegar. Vocês lembram do pau ímpar? Vocês fizeram pau ímpar comigo ou não? Fizeram só o Joaquim Pô? Fizeram o Joaquim Pô, não foi? E fizeram o pau ímpar. Eu vou começar pelo Joaquim Pô, que vocês conhecem melhor. Vocês fizeram a da múmia já? Alguns fizeram em casa sozinhos, não foi? Pronto, Joaquim Pô é bom que eu fiz em sala, todo mundo lembra. Então, Joaquim Pô é porque eu gosto dela porque é um exercício clássico, todo mundo entende. Eu tenho o jogador 1, que vai escolher alguma coisa, né? Pedra, papel ou tesoura, sei lá, tesoura. E eu tenho o jogador 2, que vai escolher alguma coisa. Tá? E eu tenho que calcular o vencedor para saber se teve empate, se o primeiro ganhou, se o segundo ganhou. Tudo isso a gente consegue empacotar dentro de uma ideia. Eu tenho uma entrada e eu tenho que devolver uma resposta. A entrada é o que o primeiro escolheu e o que o segundo escolheu. E a resposta é se foi o jogador 1, o jogador 2 ou foi empate. Então, eu tenho essa ideia de entrada e saída, pergunta e resposta. O meu algoritmo seria algo assim. Se o jogador 1 foi igual ao jogador 2, então eu tenho empate. Se não, aí quais são os casos que o jogador 1 ganha? Se o jogador 1 for pedra e o jogador 2 for tesoura, ou a outra opção, bota logo todas as opções aqui. Se isso aconteceu, ou o 1 foi pedra, agora ficou ruim de ver. Deixa eu quebrar aqui a linha. Que foi? Bora, eu gosto de pegar essas que a gente já fez. Eu vou só alinhar aqui, tá? Só alinhar aqui para ficar melhor de ver. Então vamos lá. Lembrando que isso aqui é uma estratégia. A estratégia é juntar tudo que dá a mesma resposta. Qual é a resposta que a gente quer? Que o jogador 1 venceu. Ele vence se ele jogar rock, se ele jogar pedra e o outro jogar scissor, tesoura. Ele vence se ele jogar tesoura e o outro jogar paper. E ele vence se ele jogar paper e o outro jogar pedra. Se tudo isso aconteceu, quem ganha é o jogador 1. Se nada disso aconteceu, a gente joga no nosso else. Lembra? O else é a exclusão
das opções. Se nada disso aconteceu, eu tenho que o jogador 2 vencer. Todo mundo comigo? Ok. Então, tá claro aqui o que eu tenho de entrada e o que eu tenho de saída. Então, eu posso pegar tudo isso daqui, tá certo? Tudo isso daqui e empacotar dentro de uma função, que é um pedaço de código que tem um objetivo claro. Para a gente ter uma função, a primeira coisa que a gente tem que achar é um nome que descreva a ação. O que é que esse pedaço de código faz? Vamos lá, chutem. Opções. O que é que esse pedaço de código faz? Bora lá, quero pelo menos umas 5 opções. Vamos dar um prêmio aqui para as piores. Vamos lá. Pode chutar. Chute aí. Não, eu quero que você arranje um nome que descreva o que é que esse pedaço de código faz. Para a gente ter uma função, a gente tem que ter um nome. Eu acho que eu contei para vocês, na época que eu estava falando sobre funções, do menino que fez no projeto final um código tipo de Tetris, que ele clicava no botão e aí pegava aquelas várias bolinhas da mesma cor e apagava as bolinhas. Quando eu fui ver o código do menino, é Candy Crush, eu não sei como é que é o nome desses joguinhos, que você aperta e aí ele espoca tudo que tem a mesma cor. Você já viram esses joguinhos? Pronto, eu não lembro como é não, mas aí eu fui ver o código dele e o código dele tinha uma função que era amarelo. Aí, meu filho, o que é que significa amarelo? Amarelo faz o quê? Amarelo conta os amarelos. Então escreva contar amarelos. Aí eu perguntei, o que é que faz azul? Conta os azuis? Não, o azul vê se o azul tem mais do que o verde. Então coloque, verifica se azul maior que verde. E o que é que o vermelho faz? O vermelho verifica quantos amarelos tem. Assim fica difícil, né, filho? Não tem como adivinhar o que é que o teu código faz se o teu código não ajudar dizendo o que é que ele faz. Então, uma função, a primeira coisa que você tem que pensar é, como é que eu consigo descrever o que é que isso daqui faz? Se eu não conseguir descrever, tudo bem, não crie função. Mas se eu conseguir dar um nome, legal. A gente poderia chamar isso daqui de decidir jogador, validar jogada. Validar jogada não, né? Porque dá a ideia de que você vai verificar se a pessoa jogou correto. Mas decidir jogador, não. Decidir ganhador fica melhor, né? Verificar ganhador, analisar ganhador, decidir ganhador, verificar ganhador, tudo isso dá a ideia do que esse pedaço de código está fazendo. Que é pegar as jogadas e decidir quem é que ganha. Então, a gente vai... mas para ele decidir quem é que ganha, ele tem que decidir a partir das jogadas que eles fazem. Entendeu? Então, assim, eu vou pegar isso daqui. Então, tudo isso daqui eu vou pegar, vou empacotar dentro de um function. E qual é o nome da minha função? Decidir jogador, que vai receber o quê? O que é que a função precisa receber para o Copilot tá soprando? Quais são as informações que ele precisa decidir, que ele precisa ter para funcionar? A jogada do primeiro e a jogada do segundo. Então ele precisa decidir da jogada do primeiro e da jogada do segundo. Se você não... Perdão, é assim. Se você não colocar nada, o próprio compilador vai te dar algumas sugestões. Quais são as variáveis que ele não está encontrando? Jogador 1 e jogador 2, porque você precisa delas para decidir. Então é a partir delas que você vai jogar o jogo. Você precisa do jogador 1, que é um texto, e precisa do jogador 2, que é um texto. Vamos para a segunda, vamos lá. Primeira coisa, uma função tem que ter um nome descritivo. Normalmente, não obrigatoriamente, mas normalmente com um verbo. Tudo bem? Então, decidir jogador é um bom nome, né? Verificar quem ganhou é outro nome. Outra coisa, as funções precisam de parâmetros, que são os valores que a gente informa para ela poder fazer o que tem que fazer a decisão dela. Uma função pura, tá certo?
é uma função que só trabalha a partir de parâmetros. Não vai ter nenhum valor que é global, que vai ser coletado aqui no meio, não. Ela só consegue pensar através de parâmetros. Tá? Então, a gente vai tentar com que as nossas funções sejam assim, puras. Só vai ter valor através de parâmetro. Por exemplo, o que não seria uma função pura? Seria assim, seja valor recebe 7. Tudo bem? Aí eu vou aqui e verifico, sei lá, se jogador 1 for maior do que valor. Então, sei lá, jogador 1. Jogador 1 está vindo aqui do parâmetro, tá vendo? Mas de onde é que está vindo o valor? De fora da função. Está vindo de uma variável que a gente chama de global, uma variável que pode ser vista em todos os locais. Então, nosso objetivo vai ser tirar as variáveis globais e pensar só através dos dados que são dados nos parâmetros. Tudo bem? Então, vai ser o nosso objetivo. Pensar através de parâmetros. A segunda coisa é que a gente, ao invés de imprimir os resultados dentro da função, a gente vai devolver esses resultados. Daqui a pouco vocês entendem como isso vai ser útil. Então, se eu fizer isso daqui diretamente, console.log, essa informação não vai voltar para quem chamou a função. Ela está indo diretamente para o... Entenda, está indo diretamente para a tela. Então, por exemplo, faz de conta que eu quero fazer isso daqui, ó. Console.log, o resultado foi... O que é que vocês acham que o resultado foi? O primeiro jogou rock, pedra, e o segundo jogou tesoura. Quem é que ganha? Pedra ou tesoura? Pedra. Só que a minha função, bora lá que isso aqui é um pouco chato, difícil de entender no começo. Ela está devolvendo a informação ou ela está imprimindo a informação? Eu vou aqui para a tela, porque às vezes isso daqui não é fácil de ver. Tá? Tá vendo esse pedacinho de código bem aqui? Quando eu digo que algo está sendo devolvido, significa que o valor que está sendo calculado aqui está sendo jogado de volta para cá. E aí, se esse valor foi jogado de volta para cá, eu posso concatenar com esse texto e aí sim eu vou imprimir o resultado. Tudo bem? Para um valor ser devolvido para quem chamou foi esse pedacinho de código aqui, tá? Quem chamou está bem aqui. Para esse valor ser devolvido, eu tenho que devolvê-lo explicitamente. Eu tenho que dizer que ele está sendo devolvido. Isso daqui não está devolvendo o valor, está mandando para a saída. Para eu devolver um valor, eu tenho que usar a palavrinha mágica reservada return. Então, ao invés de dizer que deu empate através de um console.log, eu vou comentar isso daqui porque a gente vai mostrar das duas formas. Eu vou retornar a informação. Aparentemente não mudou nada, né? Porque nos mesmos locais onde eu estava dando o console.log, agora eu estou dando o return. Mas vamos rodar e entender qual é a diferença entre eles. Bora rodar. Hã? Não, esse daqui eu quero que tenha. Porque eu... Ah, não, tá tudo... Ah, sim, comentar, entendi. Obrigado. Então, vamos lá. Na hora que eu rodar isso daqui, run teste.ts. O que é que eu consegui? Ó? O resultado foi jogador 1. Então, se eu vier para cá, eu consegui imprimir. O resultado foi jogador 1. Porque o return devolveu a informação para onde ele foi chamado, que foi exatamente bem aqui.
Com essa informação devolvida, eu peguei o valor e juntei nisso daqui e saiu o resultado, foi jogador 1. Vamos voltar para o console.log para vocês entenderem a diferença. Se eu não tiver o console.log, o que é que vai acontecer? Se eu não tiver o return e eu tiver o console.log, esse daqui vai ficar diferente. Então, vamos lá entender o que é que vai acontecer. Jogador 1 e o resultado foi undefined. Então, vamos olhar para cá. Quando você rodou esse pedaço de código, bem aqui, decidir jogador, ele jogou esses valores para cá. Aí ele rodou, chegou bem aqui. O que foi que ele fez? Console.log. Então, o que é que apareceu ali na primeira linha? Jogador 1. E o que foi que ele devolveu? Tem algum return aqui em algum lugar? Não, ele não devolveu nada. Então, quando eu cheguei bem aqui, que eu perguntei o que foi que essa função devolveu, o que foi que ela devolveu? Nada. Então, o que é que foi juntado bem aqui quando ele não consegue? Nada. E o nada ele transforma em undefined. Então, qual é a diferença? Quando você simplesmente dá o console.log, você manda a informação para a saída. E você não consegue mais manipular essa informação. Não consegue mais manipular, não consegue mais verificar. Por quê? Porque ela já foi para a saída. Quando você devolve essa informação com o return, você consegue capturar, você consegue testar, você consegue concatenar, porque a informação simplesmente não saiu, não foi para a saída, não foi para a tela. Ela ainda está com você, para que você possa manipulá-la. Entenderam a diferença do return? Ou não? Então, por um lado, o console.log joga a informação para fora, e o return, ele me devolve a informação, e com essa informação eu posso testar, manipular, concatenar, averiguar, guardar, fazer o que eu quiser com essa informação. Por isso que para nós o return vai ser mais importante. Porque tendo a informação, eu uso ela como eu quiser. Se eu quiser imprimir, eu posso imprimir aqui fora. Se eu quiser concatenar, eu concateno. Se eu quiser armazenar, eu armazeno. Então, essa vai ser a carinha dos códigos que a gente vai tentar reescrever agora. Então, ao invés de dar o console.log aqui, eu vou retornar a informação. Se o jogador 1 foi igual ao jogador 2, então eu devolvo empate. Se for isso daqui, devolvo o jogador 1. Se for isso daqui, devolvo o jogador 2. E agora eu posso imprimir o resultado. E o console.log vai continuar? Aqui vai, porque aqui eu quero pegar o meu valor. Mas lá em cima. Ah, não, perdão. Isso daqui eu quero tirar. Obrigado. Eu não tirei não, só descomentei, né? Pronto. E agora o meu código funciona. O resultado foi jogador 1, tá? Vamos lá. Segunda coisa. Na hora que a gente chega no return, o código ele sai, ele termina a minha função. Então, quando a gente escreve um código pensando em funções, a estrutura dele simplifica. Se você tem um return bem aqui, ele vai sair do código, beleza? Se ele sai do código, o else não faz mais sentido. Porque o else é o que garantia que se eu entrasse em um, eu não entrava no outro. Não é isso que o else faz? Se ele entrar um, ele não cai no outro. É ou um ou o outro. Só que na hora que eu coloco o return, o que acontece? Se eu entrar nesse if, tem como eu entrar no outro if, sim ou não? Se eu entrar no primeiro if, ainda dá para entrar no segundo? Não. Porque se eu entrar no primeiro if, o que é que ele vai encontrar? O return. E quando ele encontrar o return, ele sai da função. Então eu não preciso do else. Porque se ele entrou no primeiro, ele encontrou o return, ele saiu. Se ele encontrou isso daqui, se ele entrou no segundo, ele encontrou o return, ele também saiu. E ele também não precisa desse else. Olha como o nosso código ele vai mudar de estrutura.
eles ainda fazem o mesmo resultado. Só que se você usar o return para sair da função, você não precisa usar o else. Ou você usa um, ou você usa o outro. Por exemplo, lembra daquele código, vocês fizeram aquele... Tem um código que é para você dizer se é criança, adulto, idoso ou múmia. É o da múmia, né? Então você recebe uma idade. Então, function, eu vou chamar isso daqui de classificar idade. Então você recebe uma idade, que é um número, e tem que devolver se ele é criança, adulto, idoso ou múmia. Tudo bem? Se eu não me engano, criança é até 12, né? Tem adolescente ou não? Não lembro do código, mas tudo bem, vamos lá. Vocês que fizeram esse código, eu não sei se vocês viram lá as dicas, mas a gente sugere trabalhar com if else por exclusão. Então a brincadeira ficaria assim, ó. Se a idade for menor do que 12, então eu posso dizer que ele é uma criança. Tudo bem? Se você tivesse lá nos if elses, como é que ele é adulto? Adolescente? Ele é adolescente se ele tiver menos de 18 anos. Eu sei que ele é... adulto se ele tiver menos de 60 e fora isso ele é idoso. Então olha aqui para os testes, vou aumentar aqui o tamanho, tá? Olha aqui o teste. Se ele é menor do que 12, criança. Se não, se ele é menor do que 18, adolescente. Bem aqui, eu não preciso dizer se ele for maior ou igual a 12 e menor do que 18. Esse teste aqui, ele é necessário? Esse daqui, ó. Não. Porque ele só vai entrar na linha de baixo se ele não for criança. Então, se ele não é menor do que 12, consequentemente, ele tem que ser maior ou igual. Concorda? Então, a gente vai como se fosse cortando uma corda de baixo para cima, arrancando os pedaços. Se ele é menor do que 12, criança. Se não for, ele é menor do que 18, adolescente. Se não for, ele é menor do que 60, adulto. Porque se ele é maior do que 60, então, idoso. E múmia era a partir de quantos anos? 300? Não lembro. Se tivesse mais de 1000 anos, era uma múmia. Tudo bem? Então, nosso código com if else teria essa cara aqui. Só que se a gente usar uma função, a gente pode usar o return. E com o return, o que é que eu não vou precisar? Do else. Então, se ele é menor do que 12, criança. Se ele for menor do que 18, adolescente. Se ele for menor do que 60, adulto. E esse return aqui, ele acaba sempre ficando sozinho, o último, tá vendo? Isso é o que a gente chama de retorno padrão. A tua função não tem que devolver algo para a pessoa? Então, o que a gente está dizendo é que se ela não devolver nada no caminho, ela sempre vai devolver alguma coisa no final. E o padrão vai ser idoso. E a gente tem como dizer assim, ó, a minha função devolve uma string. Idade é um número e a minha função devolve uma string. Qual é a vantagem disso? Vantagem disso é que se você devolver a coisa errada ou esquecer de devolver, olha aqui o que ele está avisando. Epa, filho. A tua função que deveria devolver alguma coisa não está devolvendo nada. Tá vendo o errinho aqui? Sua função que deveria devolver algo não está devolvendo nada. Ó, a função carece. A função carece, né? Falta
um statement de return. Está faltando dar um retorno. Você disse que ela ia devolver um string e tem o caso padrão que ela não devolve nada. E no JavaScript, quando você não devolve nada, o que é que ele devolve? Undefined, que vai dar um erro no teu programa. Então, o que é que a gente vai fazer? Se você não devolver nada, no final eu vou retornar idoso. Então, número 1, função ela trabalha com parâmetros. Número 2, a gente pode dizer qual é o tipo que ela retorna. Número 3, na hora que você dá o return, você pula fora da função. Número 4, se você tem o return, você não precisa do else, porque o teu return já pula para fora da questão. E número 5, quando você tem uma função que retorna algo, é importante a gente ter um retorno padrão. Tudo bem? Então, ó, vocês veem que aqui a gente tem a mesma estrutura. O que é que está faltando aqui? Só dizer que essa função devolve uma string. Então, praticamente todas as nossas atividades, a partir de agora, eu posso até fazer a primeira versão sem funções, mas depois, para a gente treinar, você pega aquele pedaço de código que você acha que faz sentido e você vai tentar tirar ele do código e colocar dentro de uma função. Independente de se ele for complicado ou simples, a gente vai tentar isolar ele. Vamos pegar uma atividade para a gente fazer inteira? Bora lá? Querem escolher uma aí dos que vocês fizeram durante a semana? Professor, isso aí desse de jogador, nossa, de baixo. Tá. Que tem, aí no console.log tem o decidir jogador, aí tem o SRS. Pode colocar sem, já ele vai testar vários casos, ou Sim. tem que dar um valor? Não, ele vai testar o caso que eu passar. Então, se eu testar SS é para dar empate. Se eu testar S e P é para dar o quê? Se a gente testar isso daqui, pressão, vamos lá. Porque faltar uma coisa. Uma função, ela define um comportamento, mas ela não é uma ação que vai acontecer. Vocês estão vendo a nossa função classificar idade? Ela foi definida. Em algum lugar ela está sendo chamada, executada? Em algum local eu estou chamando e passando os valores para ela? Não. Então eu estou definindo o comportamento dela, mas eu não chamei em canto nenhum. Em compensação, a decidir jogador, que a gente criou bem aqui, eu estou chamando ela quantas vezes? 3 vezes. Então o código que vai rodar, na verdade, são essas 3 linhas. Essas 3 linhas vão rodar. E elas vão rodar no efeito de ping-pong. Ela vai começar aqui, aí quando chegar no decidir jogador, vai pular para dentro da função, aí vai copiar esses valores, vai rodar, quando chegar no return, ela devolve para cá, executa, vai para a próxima, e aí a gente vai ter esse resultado aqui. Cadê? Então vamos rodar aqui. Jogador 1, jogador empate, jogador 1. Jogador 1 ganhou a primeira, tá certo? Empate foi na segunda. E o jogador 1 ganhou de novo. Mas se tivesse sido pedra e papel, quem teria ganhado teria sido o jogador 2. Jogador 2 aqui no final. Escolha uma para a gente fazer. Se a gente quisesse rodar ela, por exemplo, eu poderia aqui, ao invés de fazer isso, colocar por exemplo, seja idade, recebe, como é o nome da função? Classificar idade. Seja eu sou o quê? Classificar idade, eu tenho 40 anos. Então é para dizer que eu sou adulto.
Se eu rodar aqui, vai imprimir o que é que eu sou? O que é que vocês acham? Acho que já não consome. Não, porque ele está gerando o valor e esse valor que foi gerado está sendo guardado aqui nessa variável. Não estou fazendo nada com isso. Para eu conseguir ver alguma coisa, eu teria que fazer isso. Eu sou adulto. Entendeu? Então essa é a vantagem de eu trabalhar com funções. Você vê que eu pude fazer vários testes aqui, só nesse pedacinho de código, sem ter que copiar aquele blocão inteiro de dados. Então deixa eu pegar aqui um exercício para a gente fazer e depois criar as funçõezinhas. Bora lá. Piririm, piririm. Piririm, piririm. Outra coisa é que normalmente, pelo menos por enquanto, vocês só conseguem devolver uma informação por função, tá? Pelo menos por enquanto, uma coisa por vez. Vamos começar com a fácil, né? A média de 2 inteiros. Façam a questão, mas passem os valores para a função e peguem os valores da função. Vamos tentar fazer isso. Ó. Tá aqui a média, né? Vocês vão ler os valores. Começar de pouquinho. Lê o A, lê o B. E aí vocês vão calcular tudo aqui numa função. Function, calcular média. Aí vocês vão passar os parâmetros, colocar o retorno e retornar o valor. Bora lá. Passar os parâmetros, calcular o retorno e devolver o valor e usar lá embaixo e imprimir. Primeira coisa que a gente tem que adquirir é a sintaxe. Escreve os parâmetros certinhos aqui, coloca o retorno. Lembra, é o nome da variável, 2 pontos, o tipo. Aí a mesma coisa, nome, 2 pontos, tipo. E aqui é só o tipo. Nome, tipo, tipo. E aí você faz a sua operação aqui dentro e devolve o valor.
vocês. Bora lá. Vale como os computadores são pequenininhos, né? É só um trambolim. Nesse daqui funciona a mesma coisa. Eu fui colocar na função e não foi. É porque você escreveu errado. Coloca lá. Não, mas tá certo. Classificar a idade. Tudo bem. O que é que ele está reclamando aqui? Bota o mouse em cima para a gente ver. O que ele está dizendo é classificar a idade se refere. Tá. O que você queria fazer é uma atribuição. Eu recebo a classificar a idade. Na hora que você coloca 2 pontos, é como se isso aqui fosse um tipo. Isso aqui não é um tipo, isso é um valor. Então aqui seria uma atribuição, né? Nossa, o teclado não é tão ruim quanto do lado do Só que desse aqui tá a mesma coisa. é que você não está usando, ó. Bota o mouse em cima para você ver. O que ele vai dizer, ó? Ele vai dizer, olha, isso foi declarado, mas o valor nunca foi usado. É isso que ele está dizendo. Você... Ah, tá. Entendi agora. É que como estava dando errado lá, ele dizia, olha, você não usou. Isso não envolve Sim, você vai receber os dois números, vai fazer o cálculo para devolver a informação para ele. Não, aqui você vai fazer só um cálculo. Você vai pegar os seus valores aqui, vai fazer o input aqui, vai passar para cá, ele vai fazer o cálculo e vai devolver. Assim, ó. Vamos lá, pessoal. Ó. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Olha o fluxo, ó. Aqui embaixo da função, é que você vai utilizá-la. É aqui embaixo da função que eu vou ler os valores e aqui embaixo da função que eu vou imprimir o resultado. Só que a lógica a gente vai fazer aqui dentro. Entendeu? Ou seja, aqui é que a gente vai somar os elementos, dividir por 2, arredondar e dividir. E devolver. Mas o let a ideia é dentro? É fora. Eu estou criando as variáveis que vão receber a entrada fora. A gente vai tentar deixar os inputs sempre fora da função. Tá? Ou seja, aqui é só o cérebro, é só o raciocínio, a lógica. Nosso objetivo é fazer funções puras. Elas recebem valores e trabalham apenas com o que foi recebido.
está dizendo que o to fixed, vamos lá, o to fixed é o quê? O to fixed ele devolve um string e você disse que era um número da resposta. Então você vai ter que trocar lá com a string. Ô, professor, a gente está falando mesmo que deixa eu fazer um prazo da cada um, de cada teste. Não, você vai ter que ler o A e o B, você não está lendo tanto nenhum. Ah, o LET. O LET lá, o imposto. Não, vai. O que é isso? Não tá lendo. Como assim? Ah, é porque vai ser string? Não, esse ainda não é embaixo. Como você mudou para TypeScript? Ó, agora foi. Só que ele mostra que você não tem os rascunhos em TypeScript, mas se você olhar no arquivo, você tem tudo aqui. Aí você teria que mudar para JavaScript. Não, tá tudo aqui ainda. Tudo aqui, aí parece que está em JavaScript. Como a gente mudou para TypeScript, a gente disse, não, você não está ainda. Cadê o que é que estava acontecendo? Como é que escreve o fixed mesmo? É uma casa só, né? Programadoras mais. Ué, por que você não foi? Só porque ele não achou o TypeScript. Mas o que vale é a marcação que você fez. Mas tá até lá embaixo. Oi. Ah, sim, dá dica lá do negócio, né? Vamos nós, meu povo, vamos nós. Aqui, ó. Erros comuns, erros comuns. Primeira coisa é o processo de aquisição de sintaxe. Então, você pode colocar um igual ou qualquer outra coisa. Tipo, a gente define com os dois pontinhos. Então, vamos lá. Isso daqui é o nome da primeira variável. Aí você pode colocar o que você quiser, porque o código é seu. Pode ser A, pode ser B, valor 1, valor 2, valor 3, o nome que você quiser. O primeiro elemento é um número. O segundo elemento eu vou chamar de valor 2 e é um number. O number é com N minúsculo, tudo bem? E aí eu vou primeiro pensar que eu vou retornar um number. Então, enquanto você não devolver nada, ele vai ficar dando aquele erro, ei, function. Escrevi errado, né? Function. Primeira coisa que ele estava reclamando que eu estava escrevendo errado. E segundo, ele está reclamando que eu não estou devolvendo nada. Então, eu vou retornar valor 1 mais valor 2 dividido por 2, que é a média. Se eu fizer isso, vai funcionar. Só que não vai passar no teste. Por quê? Porque é para eu colocar 1.0 no final, né? Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer, em algum lugar você vai ter que chamar o toFixed. Beleza? Você tem duas opções. Ou você chama ele aqui, depois de calcular, ou você chega, depois de devolver a informação, ou você chama ele aqui, antes de devolver. Se eu fosse chamar ele aqui, a gente tem que pensar onde é que tem o meu valor. O que é que tem o meu valor? É o B que tem o meu valor? Não. É o A? Não. É o resultado de quê? De calcular média. O resultado de calcular média tem o meu valor, concorda? Quando a gente diz return, significa que o valor que está sendo calculado lá está sendo devolvido, ou seja, ele vai ser substituído. Onde tem a invocação calcular média, vai ser substituído pelo valor. Então, eu poderia colocar ele aqui, ó. Ponto toFixed 2. Porque calcular média é devolve um número. Então, eu posso chamar o toFixed a partir desse número. Isso seria a primeira forma de fazer. Ah, professor, eu quero guardar na variável. Também funciona a mesma coisa. Seja resposta
igual a calcular a média, e aí você vinha aqui e colocava lá a resposta .toFixed. Funciona do mesmo jeito? Funciona. Guardou o resultado e devolveu. Oi. No TwoFixed a gente colocou um. Tá, é 1, é porque é só uma casa decimal, né? Vamos lá, o que é que não funciona? Não funciona se vocês tentarem resolver aqui dentro. Assim, ó. Valor 1 mais valor 2, isso daqui é o resultado, concorda? Então eu vou pegar esse resultado todo, o valor todo, e vou colocar aqui um TwoFixed. Na hora que você fizer isso, ele vai começar a reclamar. Por quê? Porque o resultado do TwoFixed é um texto. E o que é que você disse que ia devolver? Um número. Só que o TwoFixed te devolve uma string, um texto. Então, você poderia mudar aqui, ó. Ó, eu vou devolver uma string. E agora tá tudo certo. Lembra que ele casa os tipos bem certinhos? Então, você pode consertar onde você quiser. Consertar aqui embaixo. Qual é o cuidado que você tem que ter? Tem que ter o cuidado com os tipos. Tá bom? Com os tipos. Mas aqui vai funcionar do mesmo jeito. Olha o Darth Vader aqui. Bora tentar mais uma. Tentem fazer aquele da criança, do adulto e do... Qual é o nome? Qual é aquele? É múmia o nome. Múmia. Tá aqui, ó. Múmia. Eu comecei com isso. E agora tem uma busca. Vocês já testaram ou não? É o Ctrl+P? Não, é a barrinha, né? Ó, pesquisar. O padrão de busca nos editores antigos, se vocês não sabem, é a barrinha. Então você digita barra. Botei agora. Você digita barra e você escreve o que você quiser e ele vai caçar aí. Múmia. Dá um ESC que aí ele sai. Não. Mas ele tá aí, ó. Só apertar a barra. Essa barra aqui? Porque se você fizer o TwoFixed devolve um texto. Então você não consegue devolver um texto se você diz. Já começou bem. Só por isso, se você colocar o TwoFixed. Entendi. Ele quer receber isso, não isso. Faça uma múmia com funções, tá? Aí a sua função é só calcular a idade, não precisa jogar o nome para dentro não, aí você concatena o resultado fora. Outra coisa, vocês coloquem a função acima do código, acima dos inputs.
embaixo do eu. Ele está dizendo que você não tem uma devolução padrão. Aquele gritando no final, caso você não entre em nenhum if. É um return caso não entre em nenhum if. Ah, vocês gostaram das mensagens carinhosas ou não? As mensagens afetivas. Foi. Só é para botar na função. Exatamente, trocar a função de log pelo return. A gente vai só reescrever como função. Mas esses computadores são pequenininhos, né? Impressionante. Vocês que são dessa geração mais nova, por que aqueles PC gamers são tão grandes? Por que aquele computador? Lá dividiu, aí são muito grandes e lá dividiu. Por que o bicho não deixa tamanho? Mas tem os sério? A placa de vídeo precisa de tanto espaço, sabe? Ou é só decorativo mesmo? Não, necessariamente não precisa ser tão grande, mas é porque geralmente a placa de vídeo né, que é cooler. É, tem placa de vídeo uns dois coolers também, assim. É porque a maioria dos componentes é pequenininho, olha o tamanho desse PCzinho. Deve ser só a placa de vídeo, né? Vocês estão aqui em nível já, hein? Estou no carro. Pois, né? 11. Nós estamos bem ali. Vocês estão o quê? No 7 pelo menos? Agora aí vamos ganhar nível, ganhar experiência, ver se vocês evoluem, viram Charizard. Se quiser, a gente vai começar vetores hoje. Não precisa. O último else se torna o retorno padrão, que é um retorno fora dos ifs. Tipo, se não cair em nenhum if, vai cair naquele retorno. Não, sim, mas o que você Só vai te devolver aqui. E aí a função tem o eco integrado. Então eu vou saber o nome, o espaço e a função. Ele sempre vai retornar a alça. Mesmo com mais não vejo nenhum erro nesses testes. Mas a questão é que ele não sabe se a tua lógica está correta. Se você errar na lógica, ele não vai devolver nada. E aí ele vai devolver undefined. Para evitar isso, a gente cria um padrão que é, caso ele nunca encontre nada, no pior dos casos, você pelo menos vai ter uma informação. Não vai ter um vazio. E ele não funciona. Não é que ele não funcione. Dependendo da linguagem, ele vai impedir de rodar. Mas no caso do TypeScript, ele só vai reclamar. O TypeScript ele impede de você fazer código ruim. Ele só te avisa que o código provavelmente está ruim.
Quem foi que mandou o monstrinho pra mim? Foi um de vocês, foi? Quem mandou esse monstrinho aí pra mim? Ah, foi tu. Foi. Eu gostei muito desse monstrinho. Porque quando a tela fica grande, eu sempre achava que ficava muito espaço do lado direito. Deu certo, pessoal? Tá dando? Não deu? Vai dar? Vocês estão fazendo qual agora, hein? É o Múmia. Criança. Function. Verificar. Classificar. Idade, que é um número, e retorna uma string. Se idade menor do que 18, retorne criança. Não, menor do que 12. Idade menor do que 18. Menor do que 60. É 60 ou é 65? Adulto. Idoso. 65. Idoso. Múmia. Let nome, input, let idade, console.log, Oi. Vamos lá, pessoal. Para a gente terminar aqui, deixa eu mostrar uma outra forma de montar as respostas, tá? Uma forma de montar as respostas era aquela forma
que vocês conhecem de concatenação, console.log, nome mais mais o resultado. Não é assim a primeira forma que a gente viu? Você vai juntando as coisas usando o mais. A outra forma é utilizando um operador de substituição de variável. Então, como é que funciona? Obrigatoriamente, você tem que começar com crase e terminar com crase. Isso daqui não é uma aspa simples. Tá vendo? Não é uma aspa simples, é uma crase. Você sabe o que é uma crase? É aquele sinalzinho para a esquerda. Então, você começa com um sinalzinho para a esquerda e termina com um sinalzinho para a esquerda. Pronto. Aqui dentro, tudo vai ser texto. Menos o que tiver com esse padrão. Tá vendo aqui esse bregacinho? Isso daqui é como se fosse o local onde eu vou colocar o meu valor. Então, quem é que tem que vir bem aqui? É o nome. Então, ele vai pegar a variável nome e vai colocar bem aqui. Ele vai ignorar esse cifrão, ignorar a chave. Ele vai colocar só o nome. E bem aqui eu colocaria o classificar idade. Tá? Então, isso daqui você vai ter em mais ou menos todas as linguagens. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Se tivesse em Python, você teria mais ou menos assim. Tal coisa é tal coisa, ponto format. Isso daqui seria mais ou menos em Python. Percebe que é o mesmo padrão? Aqui eu digo qual é a variável que eu tenho, aqui eu digo que eu vou ter outra variável. E no primeiro lugar eu vou colocar o nome e no segundo lugar eu vou colocar a idade. Então, isso daqui a gente chama de placeholders, né? Placeholders, que é o marcador de onde a minha informação tem que entrar, tá? Ok? Então tem esse jeito aqui de fazer. Se você tivesse em C, por exemplo, o pessoal eles fazem assim, ó, %d é %s. Olha como é parecido. Em C, outra linguagem, eu digo, aqui eu vou colocar um número, aqui eu vou colocar um texto. E aqui eu dou uma quebra de linha. No número eu coloco, não é número não, né? É nome. No primeira variável eu coloco o nome, e na segunda variável eu coloco a idade. Então, é assim. Nome é classificar idade. Então, aqui vai ser substituído pela primeira variável, aqui vai ser substituído pela segunda variável. O resultado vai ser o mesmo. A diferença é que em alguns casos é mais fácil escrever assim, em outros é mais fácil escrever da outra forma. Mas o resultado é o mesmo. Tem que ser o cifrão e tem que ser as chaves. Exato. Menos o que for os placeholders, né? Mesmo que... É tipo se eu tivesse muito texto para misturar com variáveis. Então, por exemplo, faz de conta que você vai fazer assim. Seja nome igual a Davi. Seja idade igual a 20. Seja empresa igual a UFC. Então eu poderia fazer um texto que seria, sou nome, tenho e trabalho na... Tá vendo aqui, ó? Sou, o nome ele vai pegar Davi. Tenho, vai pegar da idade e trabalho na... vai pegar o UFC. Entendeu? O que é que ele está dando erro aqui? É porque deu 2 vezes o nome.
Aqui tem um negócio que eu não estou usando. Entendeu? Então, todos os locais onde ele encontrar um cifrão, chaves, ele vai procurar o valor para colocar aqui. Pessoal, a gente pode fazer outro teste amanhã? Amanhã não, né? Sexta-feira. Só que vai ser mais breve. Então a gente vai ter só 20 minutinhos para fazer, porque não vai ter aquele tempo de fazer a questão e tudo mais. É só um teste breve com algumas das questões e a gente já vai para o conteúdo de vetores, que eu já quero dar essa semana. É uma questão que já está no repositório. Não vou criar questão nova, não. Pode ser de seleção mesmo. Alguma das questões de seleção tem umas 200. Tem umas um monte. Professor, Oi. a questão da nota cortada eu não consegui fazer, eu acho. Não conseguiu fazer? Não é aquela que você tem que calcular os tamanhos, não? Tem que comprar peça para cada lado, que a nota é a partir de 5, aí eu tenho alguma coisa errada. Tá. Eu posso olhar teu código, então. Então, vou fazer logo a chamada, tá?